Boa noite, queridos irmãos. Que a graça de Cristo esteja plena em nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, ou continue nos abençoando no culto de hoje, que é o dia de nos dedicarmos a uma lembrança voluntária de Jesus. O Jesus de quem nos lembramos. A ceia do Senhor é isso. O Jesus de quem nos lembramos. O texto de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo doutrina a igreja a respeito do significado da ceia, porque havia distorções, muitas distorções. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, esclarece a igreja para que não haja distorções. O apóstolo Paulo chegou a falar que a ceia do Senhor muitas vezes foi transformado em momentos de glutonaria. Eles faziam, a igreja de Corinto passou a usar a ceia do Senhor como uma coisa de instinto. O apóstolo Paulo falou que havia a questão de abuso da celebração. Os antigos tinham uma prática, alguns, de comerem até morrer. A ceia era uma refeição, é uma refeição. E o apóstolo Paulo falou que alguns ficaram doentes por causa da ceia. E houve quem morresse. Consta que Alexandre o Grande morreu de tanto comer, o grande rei da Macedônia. Para nós, a ceia do Senhor tem como finalidade uma busca voluntária na nossa memória sobre a pessoa de Jesus. Às vezes eu me lembro de vocês, me lembro de alguém, mas não é uma lembrança voluntária. Aparece, surge. Me lembrei de você. Mas na ceia do Senhor, não. Na ceia do Senhor é um exercício de busca de lembrança. Queremos nos lembrar de Jesus, mas só podemos nos lembrar daquilo que conhecemos. Por isso que a pregação é sobre o Jesus de quem, a quem nós amamos, o Jesus de quem nos lembramos. Então é o nosso tema de sempre. Vamos ler o texto de hoje, que serve de base para a meditação. Convidou-o, esse "o" se refere a Jesus. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara Jesus disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Aqui você quer falar? Fala. Essa expressão, dize-a, mestre,
demonstra um certo descaso. Quero te falar com você. Quer falar? Fala. Mais ou menos isso. Jesus falou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. O denário era a moeda daquela época que se usava ali. Então, um devedor devia 500 denários e outro devia 50 denários. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus pecados, seus muitos pecados. Porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Prosseguindo. O nosso texto menciona 3 personagens. O fariseu que convidara Jesus para jantar. Uma mulher tida como pecadora, a qual praticou um gesto de gratidão a Jesus. E Jesus que, diferentemente do fariseu, acolheu o gesto de gratidão expresso por ações a ele dirigidas pela mulher, cuidando dos seus pés, ungindo esses pés com bálsamo, beijando esses pés e secando-os com seus cabelos. Foi um gesto que Jesus acolheu, gostou. Jesus, quando a gente fala que alguém acolheu, é porque gostou, certo? Esse gesto foi acolhido como expressão de gratidão. Vejamos quais são esses gestos de gratidão que Jesus acolheu. Eu preciso explicar, antes de prosseguir, o seguinte, que nos dias de Jesus, os costumes eram diferentes. E a mesa onde as pessoas comiam não era a mesa igual a nossa. Os judeus se sentavam no chão, sobre almofadas. A mesa era baixinha e ao redor da mesa, que não era essa mesa, mas uma coisa baixinha, eles se colocavam ali ao redor da mesa. Essa tradução, as traduções às vezes nos prejudicam, porque a versão comum diz que reclinou-se à mesa, e não diz que sentou-se à mesa. Nós nos sentamos à mesa, nos sentamos diante da mesa. Aquelas pessoas
se reclinavam à mesa. Como é que eles faziam? A mesa estava aqui baixinha, almofadas ao redor, e as pessoas sentavam em círculo. Elas não se sentavam. Elas se sentavam em cima da almofada, colocavam o cotovelo esquerdo no chão para se apoiar, os pés para trás, e essa mão ficava livre para comer e se mover. Então, o braço esquerdo segurava o corpo para não cair. Os pés eram colocados para trás. O texto diz que essa mulher ungiu os pés de Jesus, chegando por trás, né? Se fosse a mesa igual hoje, não dava para chegar por trás, ela teria que entrar debaixo da mesa para fazer alguma coisa nos pés de Jesus. Porque nós sentamos e colocamos os pés lá embaixo, não dá para ninguém chegar lá. Mas se eu me sento ao redor, numa almofada, os pés ficam para trás. Então, os judeus não se sentavam à mesa, eles se reclinavam à mesa. Por isso que esta mulher pôde chegar atrás de Jesus, com os pés para trás, e assistiu esses pés. O que essa mulher fez foi prestar uma assistência aos pés de Jesus. Ela derramou o bálsamo, no impulso quis secar com os cabelos, depois tentou enxugar com os cabelos e beijou os pés de Jesus. Foi isso que ela fez. Por isso ela podia se chegar por trás. Então isso faz parte da compreensão inicial. Então eu disse que Jesus valorizou, ele acolheu a gratidão expressa de determinada forma. Nós aprendemos aqui que há 3 características dessa gratidão. É uma gratidão intencional, ela planejou. Não é como, por exemplo, eu vou tropeçando, alguém me segura e eu falo obrigado. Não é isso. É uma gratidão planejada, é intencional. Quando estudamos Aprendendo a Amar, maravilhosa experiência da nossa igreja, quando estudamos Aprendendo a Amar, a escola dominical ficava cheia, porque algumas pessoas da vizinhança de outras igrejas vinham estudar conosco. E uma das coisas que aprendemos naquele livro do Christian Schwartz, Aprendendo a Amar, foi que o amor é um projeto. O amor é um planejamento. É uma intencionalidade. Entendeu? De acordo com Christian Schwartz, a gente não ama por acaso. A gente ama porque a gente planejou. Então, essa mulher estava ali porque ela tinha planejado, ela tinha feito um propósito. Ela estava ali propositalmente e ela foi para agradecer. Estava ali para isso. O texto diz: convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, se reclinou à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava ali, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Então ela soube que Jesus estava na casa de um líder religioso. Então, ela foi para lá de propósito para expressar gratidão. E Jesus acolheu esse gesto.
Porque ele sabia que aquela gratidão não era uma coisa fabricada, não era uma coisa para levar vantagem. Ela fez um projeto, um plano, para simplesmente expressar o seu coração. Continuando. A mulher não estava ali para participar de um jantar, nem simplesmente aprender com o mestre, nem por curiosidade. Não foi para isso que ela foi. Então tinha gente ali que foi ali para comer. Teve gente que foi ali para ouvir um mestre ensinando. E teve gente que foi ali por curiosidade. Essa mulher, ela não foi por nada disso. Ela foi porque queria agradecer. Ela queria expressar um gesto que Jesus pudesse perceber como gratidão. Então era uma coisa intencional. A mulher não estava ali para participar de um jantar, nem simplesmente aprender com o mestre, nem por curiosidade. Ela estava ali para agradecer com amor intencional. Ela queria demonstrar gratidão a Jesus por sua libertação de uma vida desprezível para uma vida de perdão e esperança. A minha compreensão é o seguinte: essa mulher era uma mulher desprezada na cidade. Geralmente, quando se fala de uma mulher pecadora, está se pensando em delitos sexuais. Mas não é necessário que seja. Há várias maneiras de se denominar uma mulher pecadora. Por exemplo, não paga as dívidas. O devedor é um pecador. Se é uma mulher que deve a todo mundo, não paga a quem deve, ela pode ser chamada de pecadora. Não é preciso que ela cometa pecados sexuais. Mas isso não é importante. O importante é que ela teve uma experiência com Jesus. Essa passagem aqui, ela não fala da conversão dessa mulher. Ela possivelmente tinha conhecido a mensagem de Jesus que transformou a sua vida. Jesus pregava para grandes multidões e muitas pessoas que ouviam Jesus eram transformadas e nem chegavam perto de Jesus. Quando eu era criança, nós cantávamos um hino que dizia: Cristo salva o pecador, salva até por meio de um olhar. Alguém conhece esse hino? Levanta o braço. Então, Cristo salva o pecador, salva até por meio de um olhar. Então, no meio da multidão, essa mulher olhou para Jesus, Jesus olhou para ela e ela foi perdoada. Não houve ritual, não houve nenhuma manifestação. Agora, ela queria, se ela tivesse oportunidade, ela ia dar um jeito de chegar perto de Jesus. Porque aqui Jesus falou assim: perdoados são os teus pecados. E disse, ela fez isso porque ela muito amou, porque muito foi perdoada. Então ela não foi perdoada naquela festa. Era uma mulher que tinha alcançado uma nova vida, porque um dia ela conheceu Jesus, mas ela queria agradecer. Ela queria agradecer. Porque talvez por um olhar Jesus tivesse restaurado a sua alma, dado a ela uma vida nova, dado a ela esperança, e ela era essa pessoa transformada. Agora, muita gente não sabia que ela já não era aquele tipo de pessoa que era desprezada. Então ela vai lá. Então ela não estava ali para participar do jantar, ela estava ali para expressar gratidão. Por outro lado, Jesus sabia que a intenção dela era agradecer. Por isso, valorizou a sua intenção e acolheu o seu gesto. Jesus sabia porque ela estava ali e percebeu que a intenção dela não era tirar vantagem em nada. Ela podia comer em outro lugar, ela podia aprender em outro lugar, ela podia matar sua curiosidade, mas ela tinha sido beneficiada. Ela tinha sido beneficiada num encontro anterior.
ela não foi ali para pedir salvação, ela foi para pedir uma oportunidade para agradecer. Já pensou? Ela não foi ali para pedir cura, porque hoje as pessoas colocam propaganda para atrair pessoas para serem curadas, né? Coloca a faixa lá na frente, ela não foi para isso. Também não foi porque ela estava no pecado, porque ela já tinha saído do pecado. Porque Jesus falou, seus pecados, muitos foram perdoados. Ela estava ali com intenção. Jesus sabia que a intenção dela era agradecer. Por isso valorizou a sua intenção e acolheu o gesto dela. Quando falamos de gratidão, a gente tem duas dimensões. Primeiro, é o gesto que o outro recebe como gratidão. Você fez isso, fez esse gesto, e esse gesto é recebido como gratidão. E a outra dimensão é que nós façamos esse gesto. Então, é preciso que alguém faça o gesto e outro que acolha o gesto. Porque às vezes a gente agradece uma pessoa e ela não considera o agradecimento. Não sei se você já passou por isso, mas você vai lá para agradecer e a pessoa é indiferente à sua gratidão. Então essa mulher, Jesus podia ser indiferente, ela foi lá, fez tudo aquilo, mas Jesus valorizou e intensificou o relacionamento. Isso é maravilhoso. Então Jesus valorizou e acolheu a gratidão, entendendo que era um gesto de amor intencional. Ela foi ali de propósito para agradecer. Nós temos um casal conhecido, eles já estiveram aqui. O Oséias, que era o marido dela, foi meu aluno, tinha sido meu aluno no 2º grau. E daqueles meus alunos do 2º grau, vários se tornaram pastores. E esse Oséias era um deles que se tornou pastor. Nós celebramos o casamento deles, né? A Elizabeth era iberista. A iberista era a que se preparava para a obra missionária, Instituto Batista de Educação Religiosa. Então as moças treinavam, estudavam lá, internas, e depois elas iam servir como missionários. Ela era iberista, era apoiada pela nossa igreja, era apoiada financeiramente, e ela era cuidada por nós. Nós cuidávamos dela, porque, não sei se os irmãos se lembram que ela falou que ela, quando bem pequena, o pai dela dava cachaça, obrigava ela a beber cachaça. Pois bem, então ela cresceu cheia de problemas, cheia de traumas, mas ela foi acolhida na Igreja Batista de Queimados. Quando ela conheceu o Oséias, eles se gostaram, namoraram e casaram. Eu celebrei o casamento deles. Eu tinha um Fiat 147. Eu os levei na viagem de lua de mel e os deixei lá, onde eles iam ficar numa casa lá ali por aquela região dos lagos. Ali, né? Bom, os anos se passaram. Oséias foi ordenado, eles foram servir no Rio Grande do Sul. Mas eles vieram aqui para agradecer o cuidado que eles receberam quando desamparados foram acolhidos pela Igreja de Queimados. Saíram lá do Rio Grande do Sul, deu vontade no coração. Muitos anos depois, houve sempre agradecimentos, mas um agradecimento especial, uma viagem especial, e assim ela cumpriu uma intenção, a intenção de agradecer. E essa mulher tinha essa intenção. Talvez nós queiramos imitar alguém que fez isso. Imitar alguém que fez isso. O segundo argumento é que o Jesus de quem nos lembramos acolheu a gratidão que se expressa de modo sacrificial. Então, eu já contei a história do Oséias. É um sacrifício sair do Rio Grande do Sul e vir até aqui para dizer muito obrigado.
Ela fez isso. Jesus gostou dessa mulher. Você deixou as suas atividades, enfrentou problemas, e você veio aqui e agradeceu, e eu acolho esse agradecimento. Pois bem, então, o Jesus de quem nos lembramos acolheu a gratidão que se expressava de modo sacerdotal, de modo sacrificial. O texto diz: e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava os pés com suas lágrimas. E enxugava com os próprios cabelos. O meu professor dizia que esse secar com os cabelos é um impulso do coração, porque o cabelo não seca, né? Seca nada com ela. Mas no impulso ela acabou, chorou, molhou com bálsamo, e agora ela tem aquele impulso de tentar secar os pés de Jesus. E essa mulher fez isso. Ela praticou um gesto de sacrifício. Às vezes, nós precisamos de ter coragem de algum sacrifício para agradecer. Jesus valorizou esse comportamento. Se você se esforçar para agradecer, Jesus vai gostar. Nós fazemos coisas, muitas coisas. Jesus está vendo. Algumas coisas que nós fazemos, ele não gosta. Mas outras coisas ele gosta. Ele gosta. Então, vamos continuar. Primeiro, a mulher dita pecadora, eu estou dizendo dita pecadora porque essa era uma expressão que se usava para algumas mulheres que eram desprezadas. Então, como se ela não pagava as dívidas, também ela era pecadora. Às vezes a gente pensa que algumas coisas não são pecados com significado, mas às vezes coisas que a gente acha que não tem problema, né? Tinha problema. Então havia vários motivos porque, por exemplo, se ela era casada e não fazia a meia do marido, isso seria pecado. Ela poderia ser uma pecadora porque ela não cuida do marido. Ela podia ser uma pecadora porque ela não cuida dos filhos. Ela é desleixada. Então, mas a mulher dita pecadora se sacrificou desfazendo-se do vaso de alabastro, considerado como parte do seu próprio corpo. Podia carregá-lo consigo mesma no sábado. Então, é interessante, as mulheres, claro, as que tinham posse, usavam um vaso redondo com um gargalo muito longo. Esse gargalo longo podia ser quebrado para que se derramasse o conteúdo. Então, ela vai, mas quando ela fazia isso, se perdia, ela nunca mais recuperava, o vaso quebrava. Esse vaso, ele vinha da Índia, ela vinha de muito longe, era caro. Então, ela, ao quebrar o vaso, perdia. Mas esse vaso era considerado parte do corpo da mulher. Por exemplo, uma mulher não poderia carregar uma agulha aqui no sábado, porque ela estaria trabalhando. Mas um vaso de alabastro pendurado no pescoço podia. Porque se considerava aquele vaso como parte do corpo dela. E abrir mão daquele vaso era como uma amputação. Era como amputar um membro. E ela faz isso. Ela faz isso. Pode amputar o vaso, pode amputar o meu perfume. Pois bem, ela podia carregar no sábado, pendurado no pescoço, esse vaso, e ela foi ali, ela pegou o vaso e foi ali. Esse empreendimento seria semelhante a uma amputação de um membro do corpo.
Eu estou falando de sacrifício para agradecer. Estou falando isso. O agradecimento sacrificial. Pois bem, esse vaso, possivelmente herdado de uma avó. Ela poderia ter uma avó rica e deixou de herança. Às vezes a pessoa tem uma joia muito preciosa e ela não teve dinheiro para comprar aquela joia. Foi uma avó, uma bisavó que deixou de herança. Então, muitas vezes a mulher, mesmo pobre, tinha esse objeto, que era considerado parte do seu corpo e era uma herança. Pois bem, continuando aqui. Esse vaso, possivelmente herdado de sua avó, tinha um valor correspondente a um ano de trabalho braçal, ou seja, R$16.800. Porque aqui não diz, mas na passagem de João, em que Maria faz uma coisa semelhante, Maria de Betânia, é outra Maria, não é essa mulher, não era Maria. Maria de Betânia, que tinha um vaso de alabastro semelhante, e quebrou e derramou sobre a cabeça de Jesus. E Judas falou: esse unguento valia 300 denários. 300 denários era o salário de um trabalhador por um ano. Então aqui, transferindo para a nossa realidade, seria o salário de um ano. Salário de um ano de uma pessoa que ganhava salário mínimo. Fazendo as contas, eu achei que esse vaso de alabastro valeria R$16.800. Um ano de salário mínimo. Ela abriu mão dele, porque ela achava que para expressar a sua grande gratidão, ela precisava usar aquele material. Então o texto diz que ela derramou sobre os pés de Jesus. Um gesto extravagante. Um gesto extravagante. Mas ela fez um sacrifício. Muitas vezes, para agradecer, precisamos de algum sacrifício. Como aquele casal que vinha do Rio Grande do Sul até a nossa casa para lembrar de tudo que aconteceu desde quando eles eram jovens e dizer que eles agradeciam. Pois bem, a mulher se sacrificou sofrendo humilhação por ficar com os cabelos soltos. Ela soltou os cabelos naquele impulso, tentando secar os pés molhados de Jesus. Mas ela não podia fazer aquilo. A mulher decente não tinha os cabelos soltos, em público. Mas ela estava ali sujeita a críticas e acusações. Mas era um preço que ela tinha que pagar. A gratidão que tem um preço. A mulher se sacrificou suportando um ambiente onde não era bem-vinda. Quando havia um banquete, uma festa na casa de uma pessoa rica, pela norma da religião, se alguém abrisse a sua casa para receber um mestre, que era o caso de Jesus, receber um mestre para um jantar, qualquer pessoa da comunidade tinha o direito de entrar ali. As casas eram fechadas, esse era mais ou menos, tinha um pátio central, construção do lado, construção do outro, construção atrás e um portão. Jesus está lá atrás e quem quisesse entrar, entrava. Mas não eram bem-vindos. Eles tinham o direito de entrar, mas não eram bem tratados. É como alguns lugares onde, por exemplo, você pode entrar, só que lá dentro eles te maltratam. Entendeu? Ela sabia do problema que ela ia enfrentar, mas ela se sacrificou. Então ela entrou num local onde ela tinha certeza que seria hostilizada. Tem o direito sim, mas o que aconteceu com o fariseu? O fariseu hostilizou essa mulher.
e acusou Jesus. Porque ela veio por causa de Jesus, ela estava ali. Ela, na prática, não poderia estar ali. A mulher se sacrificou assumindo uma condição de inferioridade ao cuidar dos pés de alguém. Nas casas havia um escravo. Era assim, hoje a gente caracteriza as deficiências mentais, né? Vários níveis de deficiência mental. A pessoa que lavava os pés do convidado era geralmente um escravo de baixo nível intelectual. Você não serve para nada. Quando chegar alguém, vai lá com a bacia e lava os pés dele. Porque não sabia administrar nada da casa, não sabia cozinhar, não sabia cuidar de uma roupa, mas levar um balde era assim. Então, essa mulher assume o papel de uma pessoa de baixo nível. Quando comecei a estudar medicina, eu fui trabalhar no hospital como estagiário. E eu lá encontrei um ex-colega do curso colegial, porque quando eu saí do curso segundo grau, que era formado antigamente, depois disso, fiquei uns tempos depois, eu fui para o seminário. E ele foi fazer um curso técnico e ele foi para a medicina. Então ele estava 2 anos em medicina, estava 2 anos na minha frente. E quando eu cheguei naquele hospital como estudante, para trabalhar ali, ele me chamou. Encontramos, que alegria, né? Colegas, antigos colegas, agora estamos ali todos nós, eu na faculdade, ele na outra faculdade de medicina. Aí ele falou assim, eu quero dizer para você o que é o nosso papel aqui. Presta atenção, você é um médico. O ato que o médico realiza e o ato que o médico não realiza. O médico não empurra a maca, tem um maqueiro, é ele que empurra. Se tiver um paciente na maca, leva. Assim que eu falava. Coisas que não era o nosso papel. E uma vez uma mulher chegou com descolamento prematuro de placenta, porque o normal é que o bebê nasça, fica algum tempo e depois sai a placenta. Se a placenta não sair, o útero não se fecha e a hemorragia. Então, quando existe o descolamento sem o bebê nascer, em lugar sem recursos, essa mulher morre de hemorragia. E chegou um carro lá, gritando, pedindo socorro, que a mulher estava lá com o descolamento de placenta. E eu fui lá, vi aquilo tudo, catei a mulher, certo? Catei a mulher, corri com ela para o centro cirúrgico. Você não podia ter pegado a paciente no colo e levar para o centro cirúrgico. Você tinha que chamar a maca. Né? Quer dizer, a mulher estava morrendo. Então aqui, Jesus está ali, a mulher se sacrificou. Ela finalmente ela se sacrificou por enfrentar a proibição de tocar um mestre. As mulheres, né? Hoje em dia nós temos a luta feminista e tudo mais, porque as mulheres têm direito. As mulheres eram consideradas como uma propriedade. Elas podiam ser vendidas, como se compra uma cabra, como se vende uma cabra. Em alguns lugares do Oriente ainda assim, ainda se compra mulheres, compra esposa e vende esposa. Tem mercados para isso. Mas naquele contexto a mulher não valia nada. E ela não tinha o direito de tocar no mestre. O fariseu, qual era a obrigação dele? Quando chegava o hóspede, ele pessoalmente ia lá. Ele colocava a mão no ombro do convidado e beijava o rosto. E pegava um objeto,
uma vasilhinha com água de rosa e pingava uma gota de água de rosa. Depois vinha o escravo para lavar os pés. Mas essa tarefa do dono da casa, ele tinha que fazer. Era dele. Ele era o hospedeiro. Ele não podia mandar um escravo, vai lá abraçar por mim. Não, ele tinha que ir abraçar, dar o beijo e pingar a gota de água de rosa. Ele não fez isso, o fariseu não fez isso, né? Porque ele não valorizava Jesus e nem valorizava a mulher que queria ficar perto de Jesus. Pois bem, eu estou falando sobre o sacrifício da gratidão. Com certeza, há alguma gratidão que nós não realizamos porque nos faltou coragem para um pouco de sacrifício. Então, quando alguém vem lá do Rio Grande do Sul até aqui para dizer muito obrigado, muito obrigado. Jesus gostou. Ele gostou. Continuando. Jesus valorizou o gesto de uma mulher que violou uma série de preceitos sociais e religiosos para expressar amor e gratidão. Dessa forma, ele se opõe de modo frontal ao fariseu, que era o dono da casa. Jesus não aprovou o comportamento do fariseu. E ele não aprova, porque o farisaísmo é uma forma de vida. E os fariseus do tempo de Jesus ainda estão presentes. Aqui e ali a gente encontra o fariseu. Quando eu era criança, tinha o hábito alguém xingar o outro de fariseu. Seu fariseu! Duas crianças brigavam, um chamava o outro de fariseu. Hoje falam palavrões grosseiros. Mas naquele tempo a gente não falava palavrão grosseiro. Falava fariseu, moleque, essas coisas. Pois bem, o fariseu não sabia dos benefícios da gratidão. Falamos algumas atrás sobre uma pesquisa que mostra que a gratidão faz bem para a saúde. Vejam só, a gratidão faz bem para quem agradece, pois estudo foi feito sobre isso. E faz bem para quem acolhe a gratidão. Quer dizer, quando você agradece, você é beneficiada. Mas aquele que aceita o agradecimento é um processo de bem-estar. Não sei se os irmãos perceberam que nas cartas de Paulo, a gratidão está sempre mencionada. Sede agradecidos, está sempre mencionado lá. Aí eu pergunto, nós não agradecemos por quê? Porque não recebemos nada de ninguém? Ou porque somos descuidados de cumprir uma prática benéfica para o outro? Bom, vamos ao meu último argumento. O Jesus de quem nos lembramos acolheu gestos de gratidão praticados em tempo oportuno. Tempo oportuno. O texto diz assim: eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Todo gesto de gratidão precisa ocorrer em tempo oportuno. Então tem um tempo para agradecer. Depois de um certo tempo, esse agradecimento se torna impossível. Ela viu que Jesus estava ali, naquela casa, e lembrou que ela tinha o direito de ir lá, sendo mulher, porque um mestre estava lá. Então, se havia um mestre ensinando, todo mundo tinha direito de entrar, não importava. Pois bem, ela aproveita o tempo. Ela aproveita o tempo.
Antigamente, eu falo do meu tempo de criança, onde nós morávamos, na roça, lá morria muita gente. E geralmente não tinha hospital, não tinha UTI, não tinha nada. Hoje as pessoas ficam inconscientes dias e dias e dias e dias, e depois elas morrem. Naquele tempo a pessoa não ficava inconsciente porque ela não chegava àquele estágio final. E quando uma pessoa estava para morrer, tinha na comunidade as pessoas experientes que viam aquele doente e percebiam que ele não ia se curar. Então havia um paciente que vai morrer. Nesse caso, as pessoas eram avisadas que havia alguém que ia morrer. E os filhos, irmão do paciente, os filhos, os parentes, irmãos, eram convidados para vir ter o último contato. Então lá estava a pessoa que vai morrer daqui a uns dias, todo mundo sabe, ele sabe. Então vem, por exemplo, um filho para ter o último contato com o pai. Um irmão para ter o último contato com o pai. Um sobrinho, uma irmã para ter o último contato. Duas coisas eram feitas nesse encontro. O encontro com o moribundo. O filho se encontra com o pai moribundo. Duas coisas tinham que ser feitas. Primeiro, pedir perdão. Porque numa família não há nenhuma situação em que não se deva pedir perdão. Com certeza na sua casa está faltando um pedido de perdão. Então, a ideia era que, se eu tenho um pai que está morrendo, com certeza eu tenho alguma coisa para pedir a ele para perdoar. Uma desobediência, uma preguiça que eu não venci, um desrespeito. Então o filho chegava e o pai estava lá, estava consciente, e nesse encontro o filho pedia perdão. Pai, eu errei contra o Senhor, por favor me perdoa. Porque se entendia que uma pessoa não devia morrer sem perdoar. A ideia era essa, que você para morrer tem que estar bem relacionado. Então fazia parte disso. A outra coisa era agradecer, pedir perdão e agradecer. Então era parte do processo normal. O filho vai lá, o último encontro com o pai, pede perdão e agradece. Então a última interação com o moribundo era uma experiência de gratidão. Às vezes a gente não tem essa oportunidade. Por exemplo, quando meu pai morreu, estava longe. Mas se eu estivesse lá, perto dele, sabendo que ele vai morrer daqui a um tempo, eu poderia agradecer. Pai, se você lembra, pai, aquele dia que eu estava doente, eu tinha 10 anos, e não tínhamos médico, e você me levou para uma região distante. A gente tinha que andar 6 quilômetros a pé até pegar o ônibus. Se você lembra, pai, que às vezes eu não aguentava andar e o Senhor me pegava no colo, mas o Senhor ficava cansado e o Senhor falava para mim: filho, anda um pouco, por favor, papai não aguenta mais carregar você. E o Senhor me colocava no chão e eu, doente, com uma febre intensa, andava, aí eu não aguentava andar, ele me pegava no colo, andava 200, 300 metros, ele também cansava, e nós íamos assim. E chegamos ao médico, eu estava com uma infecção grave,
Lá naquele tempo o médico medicava no próprio consultório. E ficou o dia inteiro comigo. E depois o médico me deu alta, deu vários remédios. Eu fui para casa já mais fortezinho. Sabe, Pai, muito obrigado. Obrigado. O Senhor salvou minha vida. Todos nós temos alguma situação para agradecer. Mas, se não aproveitarmos a oportunidade, nós não vamos conseguir uma experiência tão nobre e gloriosa. Obrigado pelo que o Senhor fez por mim. Perdão. Eu cuidei de uma mulher que tinha um problema grave com o pai. E o pai estava no final para morrer. E desde a adolescência ela não falava com o pai. O pai tinha feito uma agressão sexual sobre ela. E ela se afastou do pai, nunca mais falou com ele. Agora ele está para morrer, está velho, e ela está muito perturbada. Eu falei para ela, você vai lá onde está o seu pai, no hospital, conversa só você e ele. E fala para ele, pai, o senhor se lembra que um dia o senhor abusou de mim. Ele se lembra. O moribundo se lembra. Então diga a ele que todo esse tempo que você não falou com ele, foi por essa mágoa. Então você o desprezou e não falou com ele. Fala para ele que você foi prejudicado, que você se lembra, mas que ele pode ir em paz, que da minha parte o Senhor está perdoado. Ela fez isso? Não. O pastor dela não deixou. Que pena. A gente está escolhendo pastor aqui, a gente tem um medo. A gente tem medo. Ela precisava falar com o pai. Ah, não, vai mexer com coisas antigas, vai cavar coisas antigas. Não. Se há mágoa, tem que ser perdoada. Para que ela tenha paz. Por quê? Se o pai foi inadequado com ela, esses anos todos de ódio também é inadequado da parte dela. E teria que haver isso. Mas quando ela voltou para falar comigo, o pai dela tinha morrido e eu perguntei como é que foi. Ela falou que o pastor não permitiu, que ela foi contar para o pastor o que eu tinha a instrução. Quando Jesus estava para morrer, ele recolheu os seus discípulos e falou, vamos conversar agora. Os últimos dias, Jesus conversando lentamente com eles. Alguma dúvida, alguma dificuldade, algum ressentimento? Bem, essa mulher aproveitou a oportunidade. 2 comentários. A mulher não podia perder aquela oportunidade porque Jesus não tinha residência fixa. Agora ele está ali, é agora. Se eu deixar ele vai embora, eu não sei onde ele mora. Eu não vou ter outra oportunidade. Não vou saber onde ele... Não vou encontrá-lo mais. É verdade que aqui eu sou desprezado, mas Jesus está ali. Se ele está ali, eu vou. Enquanto eu posso. Porque se eu não for, Jesus vai embora e talvez eu nunca mais possa chegar perto dele. Ela aproveitou. O meu professor, o professor Irlande Pereira de Azevedo, pastor muito conhecido, ele foi meu professor no seminário. E quando a gente ele mandava fazer um trabalho escrito, e às vezes ele marcava o dia 15 de maio, você entrega. Quando chegava no dia 15 de maio, a gente não tinha feito. Aí ia entregar no dia 20 de maio. Ele falava assim, muito bom, o seu trabalho está muito bom, mas é intempestivo. Intempestivo quer dizer fora de tempo. Vou descontar tantos pontos. Nossa. A gratidão não pode ser intempestiva, ela tem que ser no tempo.
Ela tem que ser no tempo. O ministério de Jesus não duraria muito tempo. Em João 12 é mencionado que Maria de Betânia derramou bálsamo sobre Jesus, gesto que Jesus declarou ser preparatório para o seu enterro. Então, Maria não ia ter outra chance. Ela queria expressar amor e ela derramou o perfume, a mesma coisa. Quebrou o vaso, derramou o perfume. Judas reclamou, falou que era um desperdício. Tem sempre gente assim, né? Que você investe em alguém, aí se é um desperdício, ele não merece. E Judas falou: isso poderíamos vender por todo esse dinheiro, R$16.800, dá para os pobres. E Jesus falou: ela fez uma boa ação. Ela está me preparando para o meu enterro. Porque aquele bálsamo era colocado nas pessoas que morriam. Era o tratamento do corpo. Então, essa mulher, desculpa, ela não podia correr o risco de perder a oportunidade. Então eu não sei onde ele mora, e depois se eu não achá-lo mais. Eu não sei quanto tempo ele vai ficar aqui, quanto tempo vai durar o trabalho dele, esse trabalho de curar, de perdoar. Então eu vou agora. Ação tempestiva, ação dentro do tempo. Eu tenho uma irmã, eu digo que eu tenho, mas tenho dúvida, porque ela é alcoólatra, é mais velha do que eu, e ela vive numa comunidade de alcoólatras, que eles são aposentados, e quando um recebe a aposentadoria, reúne os outros, uns 12 alcoólatras, para beber. Eu tenho dinheiro, recebi minha aposentadoria, e vão beber. E ela fica nesses grupos e abandonou todo mundo. Mas houve um tempo em que ela sumiu um tempo. Ela tinha tido um marido, teve filho, depois um dia ela sumiu. Minha mãe sofria muito, chorava muito por causa dela, da nossa. E todos nós ficávamos tristes, preocupados, e ela sumiu. Eu coloquei no meu coração o propósito de procurá-la. Nós morávamos no Rio, eu vim achá-la em Santos, trabalhando num restaurante. Eu cheguei lá, me lembro até hoje, ela estava servindo um copo de iogurte para uma pessoa, que tinha iogurte batido, né? Então eu botava iogurte, botava leite, batia e dava para o cliente. Até hoje me lembro disso. Cheguei lá, eu olhei, era ela. E ela estava batendo. Aí eu trouxe minha mãe, porque ela não queria ir para onde estava a família. Eu trouxe minha mãe para fazer uma visita a ela em Santos. Minha mãe veio comigo. Nós a visitamos. Você estava comigo, Iracema? Eu e Iracema trouxemos minha mãe para ver a filha que tinha desaparecido. Depois, a gente mantinha contato. De tempo em tempo sabia dela, do que estava acontecendo. Meu pai adoeceu, ela foi informada. Não foi agradecer, não veio para estar com meu pai, que estava para morrer. Quer dizer, é dever do filho, se o pai está para morrer, ir a ele, conversar com ele e ajustar os pinos. Porque tem coisa para ajustar. Tem. Pois bem, mas ela não foi. Meu pai morreu. Ela foi avisada. Nós fomos fazer o sepultamento do nosso pai. Sabe quando termina o enterro, que a gente sai devagarinho, né? Se afasta devagarinho da sepultura? Quando nós estávamos nos afastando, vem ela correndo.
fora de tempo. Não pôde nem participar do enterro, que já tinha acabado. Essa mulher pecadora falou: não, eu não vou nessa, eu vou agora. O tempo é agora, é tempestivo, eu vou lá e vou agradecer a Ele. Tem gente que vai reclamar, tem gente que vai falar, o fariseu não vai gostar, mas eu quero agradecer. O que você acha? Como podemos aplicar nas nossas vidas? Deixa eu só terminar. Acolher ou praticar um gesto de gratidão permite relacionamentos de alto valor. Agradeço, isso cria uma relação rica, de riqueza emocional. Você aceita o meu agradecimento, isso me aproxima de você. Então você, o irmão José Roberto, foi lá em casa, consertou minha porta. Eu posso deixar para lá, achar que ele fez a obrigação dele. Mas eu posso chegar a ele e reconhecer o benefício e um gesto de gratidão. Isso me aproxima dele. Se na gratidão nos aproximamos. Então essa mulher, ela está próxima de Jesus. Ao acolher o gesto da pecadora, Jesus fortaleceu um relacionamento que corroborou uma experiência de salvação que a mulher já tinha experimentado. Esse encontro foi muito importante, porque ela expressou sua gratidão e Jesus acolheu a gratidão, certo? O fariseu criticou e Jesus falou: não, ela está fazendo isso porque ela foi muito perdoada. Ela muito foi perdoada. Agora você não foi perdoado de nada, então para você não importa. Você não vai agradecer, mas ela foi perdoada. E aí Jesus falou: eu reafirmo, está perdoado. Está perdoado. Então nessa gratidão houve uma reafirmação. Em contraposição, o fariseu que hospedava Jesus, quando havia em uma residência a presença de um mestre, qualquer pessoa da comunidade tinha o direito de estar ali, comparecer, para um relacionamento e aprendizado com o mestre. Ela estava ali dentro de um direito, mas ela precisou aproveitar o tempo. Então, assim, intencionalidade, sacrificialidade e temporalidade. Anota aí. As 3 regras da gratidão: intencionalidade, sacrificialidade e temporalidade. É isso que está aqui. O que você acha? Deus abençoe o seu coração e de todas as pessoas com quem você se relaciona. A graça e a paz bendita cubram as nossas vidas. Amém.